Antes de entrarmos na palavra, eu gostaria de dar alguns anúncios. Falar com os irmãos que no domingo que vem nós faremos um culto mais curto, porque nós faremos a nossa assembleia. Como os irmãos sabem, de 3 em 3 meses nós fazemos a nossa assembleia administrativa, onde nós apresentamos o nosso relatório financeiro, fazemos toda a prestação de contas. Quem é membro aqui da Igreja Zurum sabe que a igreja é muito transparente com tudo. Então, quero convidar você para domingo que vem, você que é membro, não faltar, que nós teremos após o culto a nossa assembleia administrativa, amém? Trataremos de alguns assuntos importantes também, algumas pautas, então domingo que vem teremos um culto um pouquinho mais curto e após o culto nós faremos a nossa assembleia. Então todos estejam presentes, que é importante que você participe desse momento, dê seu voto para possíveis compras da igreja, amém? Fala também para os irmãos que nós teremos o nosso primeiro jantar de casais. Quem pode dizer amém? Amém. Amém. Então, nós vislumbramos fazer o nosso jantar de casais numa casa de festa, porém ficou um pouquinho caro. Então, Juliana pensou e decidiu que nós vamos fazer o nosso jantar de casais aqui na igreja. Então, nós vamos ornamentar a igreja, e nós teremos um rodízio de pizzas, de massas, e teremos brinde, teremos uma palestra para os casais. Pastor, vai ser quanto? Será apenas R$120. R$120. Você vai comer pizza à vontade, vai comer massa, vai bebida à vontade, vai ter uma palestra e você vai ser abençoado. Vamos ter sorteio. Então você que é casal, casado, casal de namorado, esteja aqui presente. Vai ser no dia 13 de junho. 13 de junho, uma sexta-feira, será o nosso primeiro jantar de casais, amém? Então, se você quiser participar, você também que é visitante, quer participar com sua esposa, procura a Juliana, dê o seu nome, que ela vai passar mais informações, amém? Irmãos, quarta-feira nós teremos o nosso culto de oração, amém? Nós costumamos dizer que hoje é um desafio para a igreja ser uma igreja de oração, uma igreja de estudo bíblico. É um desafio. Se você for nas igrejas, você vai em qualquer igreja, pode ser batista, pode ser assembleia, pode ser pentecostal, o culto de oração mais vazio. Então, nós queremos convidar você para estar aqui no nosso culto de oração quarta-feira, às 19h30. A oração é a chave da vitória. Nós somos privilegiados por poder falar com esse Deus. Não tem nada que é barreira para nós. Nós fechamos nossos olhos, Ele está nos ouvindo. Então, você que precisa orar, você que está precisando de uma resposta de Deus, esteja aqui quarta-feira para esse momento de oração, de comunhão, amém? Quarta-feira, às 19h30, culto de oração. Estou esquecendo de algum anúncio? JM Help, Gesiel tem alguma coisa essa semana? Irmão, eu quero convidar você também que quer participar dos ministérios. Nós estamos precisando de pessoas para trabalhar. Você que quer servir na igreja, seja no ministério infantil, seja no ministério de louvor, seja no ministério de ação social, procure os líderes. Se você quer participar do louvor, procure o William, que é o líder do louvor. Se você quer participar da ação social, procure o Gesiel, a Rafane, o Rafael. Se você quer participar do Jesurim, que é o Ministério Infantil, nós estamos precisando de professoras. Procure a Mari. Ajude, nós estamos precisando da sua ajuda, amém? E hoje, irmãos, é um dia especial, porque nós vamos receber mais algumas pessoas na nossa igreja. E temos mais ainda para receber, né, William? Amém? Mas hoje eu tenho a honra, nesse mês que é o mês da família, na nossa tradição batista, eu tenho a honra de receber aqui na nossa igreja como membro a minha mãe. Minha mãe, que foi assembleana a vida toda, agora decidiu ser batista. Então eu queria chamar aqui minha mãe aqui na frente. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. E não só minha mãe, como também vou receber os meus tios, os pais da Luana, sogro do Tiaguinho. Pode vir aqui na frente, tia? Tia Ana e tio Valmir eram da igreja batista Mispa, né? Mispa, em Jardim Marilé, em Rio das Ostras, onde eles moravam. E eles mudaram para Teresópolis, retornaram, que eles eram daqui, foram para Rio das Ostras, ficaram lá alguns anos e decidiram retornar para Rio das Ostras para ficar mais perto da filhota, da neta, e decidiram congregar com a gente. Então, foi uma transferência de uma igreja batista para uma igreja batista, amém? Então, por isso que não passaram naquele processo todo de enraizar, porque foi uma transferência entre igrejas batistas.
E minha mãe, que já está vindo aqui há bastante tempo, né, gente? Então, vocês vejam a alegria que Deus me dá, né, nesse mês da família, de ter a minha família aqui com a gente na igreja, né? Já apresentei minha tia Débora, tem Luana e Tiaguinho aqui conosco, em breve teremos meu pai também. Então, que honra, né? Só tenho a agradecer a Deus por esse privilégio. Então, queria perguntar a vocês aceitam receber eles na nossa igreja? Quem crê, diga amém, levanta a mão e dê um forte aplauso ao Senhor, amém? Então, se você puder, estenda suas mãos para cá, vamos abençoar a vida deles. Senhor, Deus e Pai, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, ó Pai. O Senhor é um Deus maravilhoso, o Senhor é um Deus bondoso. O Senhor nos dá o privilégio de servir ao Senhor, ó Pai. Eu quero te agradecer, porque o Senhor tem alargado as tendas da Igreja Jesus 1. O Senhor tem trazido pessoas, ó Pai, para essa grande família e nós somos gratos ao Senhor, ó Pai. Porque nós sabemos que não é por nós, não é por nada que possamos fazer de maneira humana, mas é pelo Teu Espírito Santo, Pai. Nós sabemos que o Teu Espírito Santo tem nos conduzido nessa caminhada e nós queremos entregar, ó Pai, a vida da minha mãe Márcia, da minha tia Ana, do meu tio Valmir nas Tuas mãos, ó Pai. Nós te pedimos que o Senhor tome eles nas Tuas mãos, que o Teu Espírito Santo, Pai, capacite eles, guia eles nessa nova etapa da vida deles, ó Pai. Nós cremos que será um tempo de frutos do Teu Espírito na nossa vida, frutos para essa igreja, Pai. Te pedimos que o Senhor use eles como instrumentos Teus nessa obra, Pai. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Aleluia. Amém? Como é de praxe, quando nós recebemos sempre pessoas na nossa igreja, a gente dá uma lembrancinha. Nós queremos presentear vocês com essas lembrancinhas, que é uma maneira de nós, da igreja, dizermos o quanto nós estamos felizes de receber vocês na nossa família. Amém, igreja? Então, se você puder, dê mais um forte aplauso ao Senhor. Tirar uma foto. Amém. Aleluia. Aleluia. Irmãos, como eu falei no início, o mês de maio é o mês da família. E eu queria hoje tratar sobre esse tema, como foi ano passado, no mês de maio, nós temos trabalhado o tema da família. E hoje não vai ser diferente, nós iremos trabalhar o tema família. A família, ela é a primeira instituição criada por Deus. A primeira instituição criada por Deus é a família. Lá no berço da humanidade, Deus cria céus e terra. Deus cria os luminares. Deus cria os animais terrestres, aquáticos, os animais que voam. E Deus cria o homem. Ele dá a esse homem muitos privilégios. O privilégio de dominar sobre toda a criação. Mas Deus vê que esse homem ainda não era completo, faltava alguma coisa. Então Deus olha para Adão e da costela de Adão, ele cria Eva. E há quem diga que Deus não tirou da cabeça ou dos pés, mas ele tirou da costela, para dizer que a mulher não seria superior ou inferior a ele, mas caminharia lado a lado. Há quem diga que ele tirou da costela porque fica próximo ao peito para que o homem possa amá-la, e próximo aos braços para que ele possa afagá-la. E Deus ali, quando cria Eva, Deus institui o casamento, a família. E é lindo porque após Adão ver a criação de Deus, ele olha para Eva e diz, olha, ela é carne da minha carne, sangue do meu sangue. Ele explode em poesia. E ali é criada a família. A primeira instituição criada por Deus. William Hendricks, ele vai dizer, que ele é um teólogo renomado, ele vai dizer que nenhuma instituição sobre a face da terra é tão sagrada como a família. De todas as missões que Deus deu para mim e para você, a missão mais importante que Ele nos deu é cuidar da nossa família. Não é à toa que, até na nossa Constituição Federal, está lá no seu artigo 226 que a família é a base da sociedade.
Há muitas coisas que podem destruir uma sociedade, há muitas coisas que podem levar uma sociedade à tragédia. E nós sabemos o que é tragédia, porque nós passamos por uma tragédia climática aqui em Teresópolis. Mas talvez o que mais possa levar uma sociedade à decadência, à tragédia, é a crise na família. É quando a família ela é destruída, ela é atacada, e nós não tomamos uma posição diante disso. Famílias estão em constante ataque. Ataque de ideologias, ataque do inferno, ataque de inúmeras coisas que tentam a todo momento destruir a família. Alvin Toffler, no seu livro A Terceira Onda, ele vai dizer que a maior crise que o mundo enfrenta não é a crise econômica, não é a crise de saúde, mas a maior crise que o mundo enfrenta é a crise na família. E se nós olharmos para o cenário brasileiro, para o cenário mundial, nós vamos ver que a família ela está em crise. O Brasil, em 2023, ele viveu o maior número de divórcios da história. Se você olhar, você vai ver que o número de casamentos ele reduziu 3% e o número de divórcios aumentou em 4,9%. O brasileiro está casando menos e se divorciando mais. Só que não são só esses dados, o mesmo dado vai dizer que o número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo aumentou 1,6%. Então, resumindo para você, os brasileiros estão casando menos entre homem e mulher, divorciando mais, e o número de casais que casam homossexuais está aumentando. Os casamentos estão pedindo socorro. Na Polícia Militar, por exemplo, os maiores pedidos de 190 que a polícia recebe, o segundo mais significativo, com o maior número de chamadas, é o número de violência contra a mulher. Não é à toa que a polícia criou a Patrulha Maria da Penha, que se empenha somente na violência contra a mulher. A cada 10 minutos, por exemplo, uma criança é abusada no mundo. A cada 10 minutos, uma criança sofre pedofilia. Quem aqui viu aquele filme, como é que é o nome? Som da Liberdade. Às vezes a gente não tem noção do que é isso, e quando a gente vê aquele filme, parece que abre a nossa mente para a gente entender como que nós temos que ter cuidado com os nossos filhos. Há uma inversão de valores que nós estamos vivendo. Parece que o que tinha valor antigamente, quando eu era novo, hoje não tem mais valor. Nós estamos usando pessoas, amando coisas. Há pouco tempo eu li uma reportagem que me assustou. Um homem nos Estados Unidos foi condenado a 12 anos de prisão porque ele matou 5 gatos. Só que no mesmo Estados Unidos, que esse homem matou 5 gatos e foi condenado a 12 anos de prisão, uma mulher matou o seu filho recém-nascido e ela foi condenada a apenas 30 meses de prisão. Errado é matar o gato, errado é matar a criança mais ainda. Só que um homem tomou 12 anos por matar gato e uma mulher tomou apenas 2 anos e alguns meses por ter matado um neném. Então nós estamos invertendo os valores, os animais têm mais valor do que o ser humano, as coisas têm mais valor do que as pessoas, e nós estamos vivendo essa inversão de valores. A família sendo desconstruída, sendo atacada. E quando eu procuro uma resposta para isso, Senhor, por que a família está sendo tão atacada? Por que tantos casais estão se divorciando dentro da igreja? Eu li uma reportagem na Folha de São Paulo que o divórcio não é mais tabu no meio evangélico. E quando eu pergunto a Deus o porquê isso, Deus me recorda lá em Juízes capítulo 2, quando vai dizer que nasceu uma geração que não conhecia o Deus dos seus antepassados. E eu pergunto, Senhor, como pode nascer uma geração que não conheceu o Deus dos seus antepassados se nós olharmos um pouco antes? Deus operou tantas maravilhas no meio do povo de Israel, Ele abriu o Mar Vermelho, Ele lançou as pragas para libertar o seu povo, Ele derrubou as muralhas de Jericó para o seu povo conquistar a terra prometida. E como agora, após tudo isso, nasce uma geração que não conhece o Senhor? Aí quando nós voltamos lá para o livro de Josué, nós vemos Josué olhando para aquele povo dizendo, olha, está na hora de vocês decidirem a que Deus
vocês vão servir. Se é o Deus dos cananeus ou o Deus de Israel. Em meio àquela idolatria, Josué olha para aquele povo e diz assim: eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E está na hora de eu e você, nós que somos cristãos, nós nos levantar em meio a essa crise de desconstrução da família, de ataque à família, nós nos levantarmos como Josué e dizer: eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você pode repetir isso? Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor nessa noite? É isso que estamos vivendo. Uma crise na família. Então é urgente que nós, da igreja, nós cristãos, nós tratemos sobre esse tema. E se tem um manual para a família, se tem um livro para abençoar as famílias, esse livro é a Bíblia. Aqui tem tudo que você precisa saber para você ser um bom marido, para você ser uma boa esposa, para você ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho. Talvez seja por isso que a Bíblia é tão atacada. As pessoas olham para a Bíblia e dizem que ela tem que ser atualizada. Dizem que ela tem que ser ressignificada, mas não, a palavra de Deus ela é eterna. Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, como disse Billy Graham. Aqui está a receita para nós termos uma família bem-sucedida, uma família que serve ao Senhor. Eu quero convidar você a ler comigo o Salmo 127. Esse salmo que tem muito para abençoar. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, Pedro, por favor. Salmo 127, vamos ler ele completo. Salmo 127, a partir do verso 1, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Curva a sua cabeça, coloca a mão no seu coração, vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a tua palavra exposta, Senhor. A tua palavra que é viva, que é eficaz. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, Senhor. Senhor Deus, que essa palavra venha falar conosco nessa noite, que essa palavra venha abençoar as nossas famílias, ó Pai. Teu Espírito Santo venha sobre os nossos corações, preparando ele para receber a tua palavra, e que essa palavra gere frutos na nossa família, na nossa casa, no nosso casamento. Oh, Senhor Deus, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Salmos, ele foi escrito por vários autores. Nós encontramos aqui salmos de Davi, salmos de Salomão, salmos de Moisés. Nós encontramos salmos que foi escrito, por exemplo, por Moisés, por volta de 1500 anos antes de Cristo. E nós encontramos salmos pós-cativeiro babilônico. Então o livro de Salmos ele foi escrito mais ou menos em 1100 anos. E nós encontramos aqui inúmeras poesias, canções que trazem grandes ensinamentos para a nossa vida. E é lindo porque o Salmo 127 ele foi escrito por Salomão. E ele trata de 3 áreas importantíssimas da nossa vida. Primeiro o casamento, depois o trabalho, e ele completa falando dos filhos. Então esse salmo ele traz preciosas lições para a nossa família. E é lindo porque Salomão ele foi um homem que foi muito rico. Um rei muito rico, ele construiu o templo, ele construiu palácios. Mas quando eu olho as palavras de Salomão aqui, nós vemos Salomão dizer que tudo sem Deus é em vão. Um homem que tinha tudo que o dinheiro podia comprar,
Ele olha e começa a dizer que tudo à margem de Deus não é bem sucedido. E nós podemos dizer que ele começa falando para o casamento. Ele começa lá no verso 1 dizendo assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O primeiro ponto que eu quero destacar desse salmo é que a família, ela precisa ser edificada pelo Senhor. Olha para quem está do seu lado e diga assim: a família precisa ser edificada pelo Senhor. Salomão, ele construiu templos, ele construiu palácios, mas ele está dizendo aqui para mim e para você que o que faz uma família bem-sucedida, uma família edificada, não é o dinheiro, não são os palácios, não é o ouro, mas o que faz uma família edificada é Deus. O fundamento do casamento, o fundamento da família é Deus. Não basta você ter dinheiro, não basta você ter bens, você precisa de Deus. Se o seu casamento, se a sua família estiver edificada em várias coisas que não são Deus, provavelmente ela não será bem-sucedida. E quando eu leio esse salmo, ele me remete às lindas palavras de Jesus no Sermão do Monte. Quando Jesus está lá finalizando o mais lindo sermão que o mundo já viu, e ele diz que há dois tipos de casa, há dois tipos de pessoas, na verdade. Aquelas que edificam a sua casa sobre a areia e aquelas que edificam a sua casa sobre a rocha. E é maravilhoso porque, se você olhar, ambas as casas são iguais. Ambas as casas têm telhado, ambas as casas têm paredes, ambas as casas têm estrutura. O que diferencia uma casa da outra não é a sua construção aparente. O que diferencia uma casa da outra não são as circunstâncias, porque Jesus vai dizer que o vento veio para as duas. Então, quando nós criamos uma perspectiva de que estar na igreja, estar no evangelho é sinônimo de que não virão ventos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nós estamos errados. Porque a Bíblia diz que da mesma forma que sofre o ímpio, sofre também o justo. Então, quando nós estamos em família, nós estamos na nossa casa, no nosso casamento, nós estamos sujeitos aos ventos. E os ventos vêm para quem edifica a casa sobre a rocha e quem edifica a casa sobre a areia. Mas a diferença está em uma coisa: que uma casa fica de pé e a outra cai. E a diferença de uma casa cair e a outra não é que uma está firmada na rocha, que é Jesus. Nós erramos muitas vezes porque nós construímos o nosso casamento em cima de muitas coisas que não são Deus. Existem pessoas que alicerçam o seu casamento, a sua família, em dinheiro. E acham que o dinheiro vai ser o que vai sustentar a sua família e o seu casamento. Só que se o dinheiro sustentasse algum casamento, não haveria nenhum rico divorciado. Não são bens que sustentam o nosso casamento, não. O nosso casamento, nem mesmo o que sustenta ele é a felicidade. Porque a felicidade, ela vem e passa. E Satanás tem enganado uma geração dizendo assim: olha, você tem que fazer tudo que te faz feliz. Seja sujeito a tudo que te faz feliz. Isso é uma frase satânica. E quantos colegas eu vejo que chegam para mim e dizem assim, pedindo um conselho: eu quero terminar o meu casamento. Eu falo: por quê, irmão? Porque eu não sou mais feliz. E eu sempre falo: casamento você não termina. Você termina namoro. Casamento você não termina, casamento você corta na carne. Porque quando nós casamos, nós nos tornamos uma só carne. Então, quando você se divorcia, você está cortando na carne. Você está trazendo uma tragédia para a sua família. E tem pessoas que tentam a todo momento construir o seu casamento em cima de felicidade, em cima de alegria. Ô, pastor, você está dizendo que eu não posso ser feliz no meu casamento? Não, você vai ser feliz. Eu estou dizendo que você não pode alicerçar o seu casamento num sentimento. Porque casamento, ele não é felicidade, casamento é propósito. Casamento é destino. Deus une duas pessoas para cumprirem um propósito, para cumprirem um destino.
Só que daqui até o destino, daqui até o propósito que Deus preparou para a gente tem alegria. Mas também tem o quê? Tristeza. Daqui até o propósito, nós temos, às vezes, bem-sucedidos de dinheiro, mas nós temos também crise financeira. Daqui até o propósito, nós enfrentamos momentos bons, mas daqui até o propósito, nós também enfrentamos momentos ruins. Então, se nós fundamentarmos o nosso casamento, a nossa família nisso, vai vir o vento e nós vamos sucumbir. Então, o maior alicerce que nós temos para o nosso casamento é Jesus. Eu vou falar e você vai dizer assim, vai passar. Está tudo bem na tua casa? Vai passar. Está na crise financeira? Está feliz? Está triste? É isso. É momentos bons, é momentos difíceis. Agora, o que vai dizer se você vai se manter firme ou não é aonde está alicerçado o seu casamento. Aonde está alicerçada a sua família. Tem um pastor que eu gosto que ele tem uma definição boa para casamento. Ele diz que casamento é a união de dois pecadores. Então você imagina, a gente reúne dois pecadores. Vai dar bom, gente? Vai ter atrito. E tem gente que casa achando que é um mar de rosas. Mas não, casamento tem crise, casamento tem problema. Só Deus, né, irmãos, para criar um negócio desse, né? Nós pegamos duas pessoas, criação diferente, educação diferente, gênios diferentes, e colocamos no mesmo teto, dividindo a escova de dente. Vai dar certo, gente? Só Deus para inventar um negócio desse, né? Mas eu quero dizer para você que dá certo quando Deus é a nossa rocha, quando Ele é o nosso fundamento. Aí sim, nós vivemos o melhor de Deus para a nossa vida, para a nossa família. O grande segredo do casamento é o entendimento da aliança, do compromisso, que Deus é o edificador, é Ele que nos sustenta. É Ele que é a base, é Ele que é o fundamento da nossa casa. Irmão Roque, ele trabalha com construção, o Pedro trabalha com construção. Pergunta a ele se uma casa sem alicerce, se ela fica de pé, Roque. Se eu fizer só tijolo, não tiver uma sapata, a casa fica de pé. E esse salmo está dizendo para mim e para você que se o Senhor ele não edificar a casa, se Ele não for o fundamento da nossa família, vai vir o vento, como Jesus ensinou, e ela vai cair. Deus deve ser o fundamento da nossa família, do nosso casamento. É Ele. Não coloque a sua expectativa em dinheiro, em bens, em passeio, mas coloque a sua expectativa em Deus. Isso tudo é bom, isso é maravilhoso, dinheiro é bom, passeio é bom, mas eu estou dizendo para você que o fundamento, o principal, tem que ser Deus. Segunda lição que eu tiro daqui, sendo Deus o fundamento, é que Deus deve ser quem orienta a nossa família. A nossa família ela tem que estar alicerçada na palavra de Deus. A nossa família ela tem que estar alicerçada na palavra, na Bíblia. Porque quando uma família não está alicerçada na palavra, ela sofre tragédia. O livro de Atos, eu gosto muito desse livro, Atos dos Apóstolos. E além do que em Atos 1, Jesus sobe aos céus, em Atos 2 o Espírito Santo é derramado. Em Atos 3 começam os milagres. Em Atos 4 está lá os apóstolos. E Atos 4 termina dizendo que um homem de Chipre chamado Barnabé vendeu tudo o que tinha e colocou aos pés dos apóstolos. Isso é lindo. Aí você me pergunta, pastor, por que ele fez isso? Eu não sei. As pessoas estavam sendo inspiradas pelo Espírito Santo, estavam integrando tudo aos pés dos apóstolos, a igreja estava crescendo. Só que quando nós lemos Atos 5, nós vemos que Atos 5 começa com uma tragédia. Vai dizer que um homem chamado Ananias, com sua esposa chamada Safira, eles venderam tudo que tinha e foram entregar a Pedro, porém eles mentiram para o Espírito Santo e de repente eles foram fulminados. Aí você olha uma família na dispensação da graça, em meio aos milagres da igreja primitiva, mas que morre.
Eu pergunto como? E a resposta é que quem orientou Ananias e Safira a fazer aquilo? A mentir? Talvez o erro foi tomar uma decisão tão séria de vender tudo que eles tinham, sem uma orientação pastoral. Eles podiam chegar para o pastor Pedro e falar: pastor, eu quero fazer isso, será que é o certo? Mas eles não pediram ajuda a ninguém. Eles não pediram ao pastor. Eles não viram um homem cheio do Espírito Santo e pediu um conselho, mas eles decidiram por conta própria fazer aquilo. E morreram. E quantas vezes casamentos estão acabando porque nós não buscamos ajuda, nós não buscamos conselho. Provérbios 12:15 vai dizer que o caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Provérbios 15:22 vai dizer que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Eu queria perguntar a você, com quem você tem compartilhado os segredos do seu coração? Com quem você tem compartilhado os segredos da sua família? É curioso que geralmente as mulheres são as que gostam de falar mais, né? Mulher, ela fala. Homem já nem tanto. Eu vejo que tem dois grupos de pessoas. Aquelas que compartilham tudo e aquelas que não compartilham nada. O grande desafio para nós é buscar um ponto de equilíbrio. Porque tem um grupo que compartilha tudo e tem um grupo que não compartilha nada. E a mulher, ela sai falando. Tem mulher que fala para todo mundo. Ela tem que desabafar, ela tem que falar. Só que eu quero perguntar para você, com quem você tem compartilhado os segredos do seu coração? Com quem você tem compartilhado os segredos do seu casamento? O livro de 2 Reis, capítulo 4, ele vai trazer uma história muito interessante. E ele vai falar sobre duas portas. Ele começa narrando a história de uma mulher que o seu marido morre e ela vê os seus filhos que, de repente, estão quase sendo vendidos como escravo. E ela vai até o profeta Eliseu buscar ajuda, porque os filhos delas iam ser vendidos como escravo. E ela chega no profeta e o profeta pergunta a ela: como que eu posso lhe ajudar? E ele pergunta: o que você tem em casa? E a mulher olha para o profeta Eliseu e diz assim: a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. E é curioso que no verso 3, o profeta Eliseu vai dizer para ela: olha, vai, peça emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas vasilhas. E depois ele vai trazer uma coisa interessante. Após aquela mulher pedir todas as vasilhas que podia emprestada, ele diz: entre na sua casa com seus filhos e feche a porta. Por que o profeta mandou aquela mulher fechar a porta? O profeta está dizendo para aquela mulher assim: olha, o que vai acontecer na tua casa é tão maravilhoso. O que vai acontecer na tua casa é tão bom, é tão extraordinário, que você precisa fechar a porta. Imagina você se essa mulher vivendo aquele milagre, Deus começa a multiplicar o azeite. Se ela deixa a porta da casa dela aberta, começa a passar os vizinhos e ver aquela bênção, o que ia acontecer? Mas o profeta mandou ela fechar a porta. Escute algo nessa noite no nome de Jesus. Nem tudo de maravilhoso, nem tudo de extraordinário que está acontecendo na sua vida precisa ser compartilhado. Às vezes é a hora de nós fecharmos a porta. Nem tudo que está acontecendo de maravilhoso no teu casamento precisa ser compartilhado. Cuidado com rede social, cuidado com as postagens. Hoje nós temos uma necessidade de ter que mostrar tudo que a gente está vivendo. Nós temos uma necessidade de ficar mostrando tudo que está acontecendo no nosso casamento. E eu pergunto a você, com quem você tem compartilhado os segredos do seu casamento, os segredos da sua família? Com quem você tem tirado férias? Quem que você tem levado para sua casa? Com quem que você tem viajado?
Quem está vendo a sua esposa de biquíni? Quem está vendo o seu marido de sunga? Será que não está na hora de nós fecharmos a porta? Cuidado com rede social, irmão. A Bíblia diz que o milagre era tão estrondoso, era tão maravilhoso, que o profeta Eliseu dá uma ordem para ela: feche a porta. Feche a porta. Tem mulheres que têm uma necessidade e elas expõem o próprio marido. Saem falando para as amigas tudo. Cuidado. Não coloque na vitrine aquilo que não está à venda. Não coloque na vitrine aquilo que não está à venda. Cuidado com quem você compartilha. Pastor, mas eu tenho uma amiga. Olha, essa amiga é minha terapeuta. É minha confidente, pastor. Ela é quase uma psicóloga. Não, a tua amiga é fofoqueira. Não compartilhe com quem não pode te ajudar. Cuidado para não dar munição para o inferno. Cuidado para não dar munição para Satanás agir no teu casamento, na tua família. Nem tudo de maravilhoso que está acontecendo na tua vida as pessoas precisam saber. Nem tudo você tem que botar na rede social. E hoje nós vivemos uma grande exposição. As pessoas têm que mostrar tudo. É um senso de competição. As pessoas postam para dizer que ela está melhor do que o outro. E você está negociando a essência com a aparência. Cuidado com a exposição da sua vida. Cuidado com a exposição da sua família. E é curioso que no mesmo texto há uma segunda porta. Repita comigo, segunda porta. 2 Reis, capítulo 4, vai narrar, após a história dessa mulher, vai narrar a história de uma mulher da cidade de Sunem. Seu nome, as crianças falaram semana passada, Sunamita. E a história dessa mulher é muito interessante, porque essa mulher não podia ter filhos, porque o seu marido era um idoso. E ela não tinha filhos, mas então ela vai aos pés do profeta e acontece um milagre na sua vida. Então ela tem um filho, o filho cresce. E de repente, um belo dia, quando o marido está vindo ao encontro do seu pai, o seu filho está vindo ao encontro do seu pai, ele começa a passar mal e ele morre nos braços de Sunamita. E o texto vai narrar que Sunamita subiu para um quarto que ela tinha preparado para o profeta Eliseu e ela coloca esse menino na cama que ela tinha preparado para o profeta Eliseu. E o texto vai dizer que ela fecha a porta. Pastor, por quê? Por que ela fecha a porta? Porque nem toda crise que está acontecendo na sua vida, nem toda crise que está acontecendo no seu casamento, nem todo BO que está acontecendo na sua família, as pessoas precisam saber. Tem hora que é necessário fechar a porta. Essa mulher, ela fecha a porta. E a Bíblia diz que ela vai atrás de Eliseu. E quando Eliseu avista aquela mulher vindo na direção dele, Eliseu manda o seu servo, Geazi, falar com aquela mulher. E ele diz, vai e pergunta isso. Então Geazi vai até ela e fala, como você está? Ela diz, está tudo bem. Como está o seu marido? Está tudo bem. Como está o seu filho? O filho estava morto. Ela diz, está tudo bem. Ela não fala para Geazi. Por quê, pastor? Por que ela não fala para Geazi? A Bíblia vai contar que logo após ela despacha Geazi, ela vai até Eliseu. E quando ela chega no Eliseu, ela vomita. Olha, eu orei por um filho e aconteceu isso. Quando ela chega no homem de Deus, ela se lança aos seus pés e ela fala. Sabe por quê, irmãos? Porque o profeta Eliseu tinha condições de ajudar ela. Não conte para Geazi aquilo que Geazi não pode te ajudar. Não negocie os segredos do seu coração. Não conte as crises do seu casamento para quem não pode te ajudar. Mas busque dividir com quem pode te ajudar, com quem é cheio do Espírito Santo, com quem tem orientação para você segundo a Bíblia. Feche a porta do seu casamento, da sua família para Geazi. Só que o problema é que muitas vezes nós vomitamos as nossas crises, os nossos BOs com Geazi, e Geazi não tem nada para nos oferecer.
Tem gente que está em crise, já logo procura um amigo, sai vomitando tudo. Tem gente que está em crise no casamento, começa a compartilhar os seus segredos. E muitas vezes para Geazi que não tem nada para te oferecer. Compartilhe sim, mas compartilhe com quem pode te ajudar. Feche a porta para Geazi. Não abra as suas crises conjugais para qualquer um. Porque muitas vezes são essas pessoas que Satanás está usando para destruir a tua família e teu casamento. Feche a porta. Sabe qual é o outro problema, irmão? E principalmente nós homens, é o mesmo problema de Ananias. É o problema de não falar com ninguém. Mulher, ela negocia, ela fala, ela vê uma amiga, ela já fala até demais, mas nós homens já não falamos nada. Nós somos como Ananias, nós tomamos a decisão e nós não consultamos a ninguém, nem mesmo a Deus. Quantos homens nós conhecemos que vendem, trocam, viajam, se mudam, saem de igreja, trocam de igreja, não pede conselho a ninguém. E o nosso problema muitas vezes é o problema de Ananias. Quem aqui já viu um homem admitir que está errado? Não é difícil. O homem está lá no trânsito com a esposa, ele está perdido. E a esposa fala, a gente está perdido. Ele fala, não, eu conheço isso aqui como a palma da minha mão. Tem alguém que é assim aqui? Eu conheço isso aqui. Aí ele fala, ó, o prédio ali, eu conheço esse prédio. A esposa fala assim, claro, a gente já passou aqui por 5 vezes. O homem não admite que está errado. E a mulher está falando, olha, a gente já passou aqui, ele não admite, o homem não fala. O homem tem essa dificuldade. Mas eu quero dizer para você, irmão, está difícil, está em crise, está com crise na família, está com crise com os filhos, está com crise no casamento. Busque pessoas de Deus para te orientar. Busque homens cheios do Espírito Santo para te orientar. Busque pessoas à luz da palavra de Deus. É Deus quem edifica o casamento, é Deus quem edifica a família. Busque ajuda. É lindo de nós vermos aqui o curso Casados para Sempre, porque nós fizemos o primeiro curso ano passado. E nós vimos aqui os testemunhos, pessoas que estavam em crise, eles deram um testemunho aqui. E de repente um curso foi a salvação de muitos casamentos. E nós estamos agora na segunda turma e nós já estamos tendo testemunhos, porque pediram ajuda. Busque a ajuda do Espírito Santo, de homens de Deus, assim como essa mulher sunamita foi a pessoa certa, Eliseu. Não abra o segredo do seu coração com quem não pode te ajudar. Amém? Quem edifica o casamento é Deus. É preciso ter um cordão de 3 dobras. Marido, esposa e Deus. Porque o cordão de 3 dobras ele é forte. Deus é a base do casamento, é a base da família. A areia não suporta vento, a areia não suporta tempestade, mas quando nós firmamos o nosso casamento, a nossa casa sobre a rocha, pode vir o vento, mas nós vamos ficar firmes, porque Deus é o fundamento da nossa casa, do nosso lar. Amém? E além do que o salmista ele vai ler, ele diz assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É lindo porque ele primeiro faz uma aplicação à família, à casa, e logo após ele faz uma aplicação a um conjunto de famílias, a um conjunto de casas. Porque o que é uma cidade senão um conjunto de famílias? Correto? Ele faz uma aplicação coletiva. E aqui nós tiramos uma bela lição, porque muitas vezes nós vemos as autoridades, né, tentando atacar as famílias, com ideologias, com projetos de governo. E eles veem que quando eles tentam atacar a família, eles se enganam. Começa a dar errado. Porque o maior investimento que um governante pode fazer, que uma nação pode fazer, é investir na família. Porque a família é a base da sociedade. É impossível gerar um bem-estar geral para a nação se a família não estiver estabelecida, se a família não estiver forte. É por isso que nós estamos investindo no Ministério de Famílias. É por isso que nós temos o Casados para Sempre. É por isso que nós vamos fazer um jantar de casais com uma palavra para os casais, para as famílias. Por quê? Porque uma família forte, um conjunto de famílias fortes na igreja é sinônimo de uma igreja forte. É por isso. É por isso que o texto diz que se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela.
Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ele continua. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Segundo ponto é que a família ela deve confiar no cuidado de Deus e não nos tesouros da terra. Uma coisa fundamental para a família, irmãos, é o trabalho. O texto aqui não está menosprezando o trabalho, não está tirando o valor do trabalho. Pelo contrário, o trabalho é importante. É necessário trabalhar. Uma família abençoada é aquela que sabe equilibrar trabalho e o seu bem-estar. O que o texto está dizendo é que a pessoa que é obcecada pelo trabalho, aquela que só enxerga cifra na sua frente, aquele que mamou o seu Deus, ele não está edificando a sua casa sobre a rocha. Existem pessoas, irmãos, que trabalham igual um desesperado e não sobra tempo para mais nada na vida. Olha só o que o texto está dizendo. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde. Ou seja, o camarada está trabalhando muito. Mais do que ele podia. E ainda mais, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Ou seja, o camarada está trabalhando tanto que ele não consegue nem mais saborear o pão. Nem mais saborear a comida. Não tem mais tempo nem para sua família na mesa. Sabe aquela pessoa, irmãos, que trabalha tanto que ela não tem tempo para mais nada. Ela não consegue nem mais sentar na mesa com a sua família. Não consegue nem ter mais um momento de comunhão. E nós estamos vivendo uma geração que está cada vez mais acumulando. E quando vê a sua família está perdida. Nós vemos uma geração, irmãos, que cada vez mais está dando só as coisas materiais. Dedicam todo o seu esforço para ganhar dinheiro. Achando que quando tiverem muito dinheiro, o seu casamento, a sua família vai estar salvo. E quando vem, dedicaram a vida por dinheiro e quando vê, perderam a família. Faça o seu melhor trabalho, se dedique, estude. Isso é bom, isso é maravilhoso. Mas não se esqueça que o trabalho não pode substituir o seu casamento, a sua família. Não substitua Deus pelo trabalho. Quantos casais hoje trabalhando e não tem mais tempo para o casamento? Não senta mais na mesa com a família, com os filhos. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele conta um testemunho que quando ele estava pastoreando em Vitória, um casal procurou ele para um aconselhamento. Casal há 15 anos casado e o casamento estava acabando. Felizmente. E ele começou ali no gabinete a tentar diagnosticar o problema, e o problema que ele conseguiu identificar é que o homem ele acordava às 6 horas da manhã para trabalhar e voltava às 6 da noite. A mulher ia trabalhar 1 da tarde e voltava às 10h30 da noite. 15 anos se passaram e quando eles olham um para o outro já não se conheciam mais. A vida deles resumia apenas dormindo do lado do outro. Um saía às 6 horas, voltava à tarde, o outro saía à tarde, voltava à noite. Um já não sabia mais o cheiro do outro, um já não conhecia mais o outro, um já não conhecia mais o outro. E quantas pessoas estão assim, irmãos? E ele fala que quando ele perguntou para aquelas pessoas qual era o objetivo de vocês, era criar um pé de meia. Só que passaram-se 15 anos e tinha um pé de meia, mas não tinha mais o casamento. E quantas pessoas têm acumulado e têm se perdido. E os textos estão nos mostrando que o exemplo de um casamento bem-sucedido é um casamento que tem equilíbrio. É curioso que hoje os jovens eles pensam diferente da nossa época, né? Da minha época pelo menos. Eu sou da época que nós casávamos e a única coisa que a gente tinha era sonho. O bolso estava vazio. Eu lembro quando eu casei com a Elaine, a gente só tinha kitnet, mas não tinha nem os móveis para kitnet. Só tinha cama, o rack que não tinha televisão, não tinha sofá, tinha fogão e geladeira. Só que quando nós casamos, nós tínhamos sonhos. E no primeiro ano de casamento a gente conquistou tudo. Mas hoje os jovens, eles pensam diferente, eles querem conquistar tudo para depois casar.
Porque eles firmam o seu casamento apenas nas coisas materiais. O alicerce do nosso casamento tem que ser Deus. Deixa eu andar que a gente está com o tempo corrido, não vai falar de família. Terceiro ponto, os filhos são um presente de Deus. Olha só o que diz o verso 13. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. É lindo porque aqui o salmista ele usa a palavra herança. Herança não é algo que você trabalha. Herança não é algo que você constrói, mas herança é algo que você recebe para administrar, para cuidar. E o salmista está dizendo que os filhos são herança, são presentes de Deus para a gente cuidar. Curiosamente, nós estamos vivendo uma inversão de valores, né, irmão? Hoje os pais olham para os filhos como se fosse um peso. Olham para os filhos como se fosse algo ruim. Nossa, filho dá trabalho. Filho é um peso. Filho, que desgraça. Quantos pais que lançam palavras malditas para os seus filhos. Nós vemos hoje casais que não querem mais ter filhos. Escolhem um pet e dão valor ao pet. O pet que importa. Pouco tempo a gente viu que uma britânica deixou uma herança milionária para um pet. Depois tá um monte de gente querendo casar com pet para receber herança. E nós vemos às vezes casais com condições que não querem ter filhos e casais com menos condições que têm 4, 5 filhos. Mas observe, os filhos, Deus está dizendo que não são um peso. Eles são uma herança, eles são um presente de Deus. Eles não são um problema, mas eles são uma recompensa do Senhor. O mundo hoje olha para os filhos e vê o filho como despesa. Vê o filho como um peso. Mas o Salmo está dizendo para mim e para você que os filhos são um presente que Deus dá para a gente. Se tem algo que me incomoda, irmãos, é quando eu vejo uma pessoa lançando palavras sobre os filhos. Ah, meu filho é um peso. Ah, meu filho, Deus me livre. Não estou aguentando mais. Ah, esse filho é meu irmão, já estou despachando, Deus me livre. Isso me deixa extremamente irritado. Porque os filhos são uma bênção, irmão. Filho dá trabalho. Mas nada paga você chegar em casa e ver aquele bebezinho te falar papai, te dar um abraço, te dar um beijo. Deus ele deu um privilégio para mim e para você, o privilégio de multiplicar, de ver a nossa semeadura, o nosso filho. Deus nos deu de presente a nossa descendência. Cuidado com as palavras que você lança sobre os seus filhos. Cuidado com o olhar que você tem sobre os seus filhos. Tem pais que lançam palavras malditas sobre o seu filho. São peso, são uma desgraça. Não, isso é um presente de Deus na tua vida. Deus deu para você cuidar e você tem que cuidar. Cada bebê que nasce é um voto de confiança de Deus no futuro, irmão. Mas vamos andando. Verso 4 diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos na sua mocidade. É lindo porque ele usa a figura do guerreiro, do arco, da flecha. E quando nós olhamos lá atrás, nós vemos que isso aqui está fazendo uma analogia ao tempo passado. Não, hoje é bomba, hoje é míssil, mas não, antigamente era arco e flecha. E é lindo porque a primeira coisa que eu identifico aqui é que flechas, elas precisam ser preparadas. Elas precisam ser polidas, elas precisam ser afiadas, elas precisam ser direcionadas. Então o que o texto está dizendo para mim e para você é que nós pais, nós precisamos educar, direcionar os nossos filhos. Hoje tem muitos pais que estão terceirizando a educação dos filhos. E um dos grandes desafios de nós pais é nós sabermos que Deus nos deu uma missão de educar os nossos filhos. A nossa grande missão é passar o bastão da fé para os nossos filhos. Um dos livros mais tristes da Bíblia é o livro de Juízes. Como eu falei aqui no início. Depois de tantos sinais e maravilhas, nasce uma geração que não conheceu o Deus de seus antepassados. Há uma pesquisa que diz que os jovens detidos, encarcerados, 65% deles é de família evangélica. Não é à toa que você chega num presídio e você vai ver a maioria dos nomes. Ezequiel, Elias, profetas, João, Mateus, apóstolos. E eu pergunto por quê? Talvez porque nós não estamos
passando o bastão da fé para os nossos filhos. O guerreiro, ele transporta as flechas, ele não terceiriza para ninguém carregar para ele as suas flechas, mas ele transporta as suas flechas. Filhos precisam ser carregados pelos pais em oração, carregados pela palavra, na ministração. Nós não podemos terceirizar isso. Um guerreiro também, ele não atira suas flechas a ermo, não. Mas ele direciona. Nós temos que direcionar os nossos filhos. Nós temos que carregá-los e lançá-los de maneira correta. Nós temos que lançar eles para o alvo. Dar uma boa educação, sim. Dar boas condições, sim. Mas o principal é levar eles ao alvo, que é Cristo. É Cristo. A educação cristã, ela começa no lar, não é na igreja. Não é aqui que você tem que ensinar de Deus para o seu filho, não. Aqui ele vai aprender sim o Jesurim, mas começa lá na sua casa. Começa lá com você orando com ela, com você pregando o Evangelho, lendo a Bíblia com ele. Mas nós estamos terceirizando para a salinha, nós estamos terceirizando para a igreja, nós estamos terceirizando para a escola. Quando nós temos a responsabilidade de levar os nossos filhos a Deus. Não negocie. Eu sempre elogio o Gesiel. Eu falo que ele fez um bom trabalho. Eu vejo o Juan, novo, 19 anos, né? 20, já aumentou. E está aí na igreja pregando. Quando nós vemos tantos jovens perdidos, eu falo sempre, Gesiel, você fez uma boa missão. Neuza, você fez uma boa missão na educação do Juan. E Neuza sempre fala, minha mãe orava tanto, pastor, por ele. Gesiel fala, meu pai, minha mãe orava tanto pelo Juan. Foi coberto de oração. Será que nós temos orado pelos nossos filhos? Nós temos ensinado a palavra, investido neles? Não negocie, não terceirize para celular, não terceirize para televisão. É um desafio. Mas eduque seus filhos, porque eles são flechas na mão de Deus, para que eles possam acertar o alvo, que é Cristo. Não jogue as suas flechas a ermo. Finalizando, uma família que vence junto batalha. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos. Uma aljava cheia representa uma família unida, forte e frutífera, capaz de resistir ao mal. Queria chamar o ministério de louvor. A força de uma família está na união. Ela está fundamentada em Deus, mas ela está na capacidade dela enfrentar lutas unida. Não deixe que nada nesse mundo tire a união da sua família, a comunhão da sua família. Queria convidar você a ficar de pé. Se você está com a sua família aqui, eu quero convidar você a abraçar a sua família nessa noite. Se você não está com a sua família, abraça alguém da igreja, abraça um irmão, porque nós somos uma grande família. E o Ministério de Louvor vai cantar uma canção. Eu quero que você cante essa canção conosco. Mas antes eu queria orar por você. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você pensasse nos seus filhos, pensasse nos seus pais, no seu casamento. Eu não sei a área que talvez que você tenha negligenciado, eu não sei talvez a área que você está em crise, mas hoje é a noite das famílias serem fortalecidas, edificadas pelo Senhor. O Senhor é quem edifica a família, o Senhor é quem edifica o casamento, é quem edifica os filhos. Começa a orar agora pela tua família, começa a entregar ela nas mãos de Deus. Começa a dizer, Senhor, eu não quero colocar minha expectativa no dinheiro, nos bens, mas eu quero colocar minha expectativa no Senhor, porque o Senhor é o fundamento. Oh, Pai, nessa noite nós queremos te entregar cada família aqui representada, Senhor. Nós queremos te entregar cada casamento. Oh, Senhor Deus, se tem alguém em crise aqui no casamento, que o Senhor venha nesse momento restituir, ó Pai. Se tem alguém passando uma dificuldade, uma crise, Senhor, que o Senhor venha, Pai, nesse momento transformar, Senhor. Nós declaramos falência do inferno sobre as famílias da Igreja de Jesurum. Nós declaramos falência do inferno sobre os casamentos da Igreja Batista de Jesurum, Senhor. Nós declaramos a bênção do Senhor. Oh, Senhor, o Senhor é o fundamento. O Senhor é quem edifica as nossas famílias, Senhor. Nós entregamos cada casamento aqui nas tuas mãos.
Nós entregamos, ó Pai, cada filho aqui nas tuas mãos. Os filhos não são peso, mas os filhos são bênção, são presente do Senhor. Nós profetizamos, Senhor Deus, discernimento para os pais. Nós profetizamos, Senhor Deus, bênção na vida dos filhos. Nós declaramos no nome do Senhor Jesus o Espírito Santo repousado sobre os nossos filhos, Senhor. Oh, Senhor, nós entregamos a nossa família nas tuas mãos, Senhor. Se tem algum filho aqui desviado, Senhor, o teu Espírito Santo venha tocar ele agora. Se tem algum filho longe dos teus caminhos, Senhor Deus, nós entregamos ele nas tuas mãos para que o Senhor faça a obra, Pai. Oh, Deus, dê sabedoria aos pais. Oh, Senhor Deus, dê sabedoria aos filhos para que os filhos honrem seus pais, ó Pai. Dê sabedoria aos maridos para que eles amem as suas esposas como o Senhor amou a igreja. Dê sabedoria às esposas para que elas se coloquem debaixo da missão do marido, estejam com eles lado a lado, ajudando na missão, que é servir o Senhor. Oh, Senhor Deus, que os filhos possam honrar os pais, que os pais não provoquem a ira dos seus filhos, mas eles saibam educar, saibam conduzir no alvo que é o Senhor, ó Pai. Oh, Deus, nós entregamos as nossas famílias nas tuas mãos, ó Pai. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como tudo esse mundo, o pessoal quer ver. Já dançou meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo desse legado de unidos, vivendo em amor, uma família, em qualquer cidade, vivendo a verdade, a glória do Senhor, uma família, vivendo o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, precioso és para mim. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todas as famílias dessa igreja. E todos digam, olha para a pessoa que está falando, diga, eu preciso de ti. Com fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos todos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão.
forte aplauso ao Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Olha para outra pessoa que está falando e diga, cara, tenha uma semana abençoada. Imagina. Foi do Metanoia? Semana abençoada. Aí, ó. Já arrebentou no baixo aqui hoje.